Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Vinícius Peçanha e nessa aula nós vamos discutir correlação e causalidade. O principal problema de discutir correlação e causalidade é saber em quais condições nós podemos inferir causalidade a partir de uma correlação. E é muito fácil essa confusão. Quando nós definirmos os termos precisamente, o que nós entendemos por correlação e o que nós entendemos por causalidade, nós vamos perceber que muitas vezes duas variáveis andam juntas, estão correlacionadas, mas não necessariamente uma causa a outra. E isso é fundamental quando nós estamos discutindo trabalhos empíricos, que também nós vamos definir mais adiante. Então, nós vamos separar a discussão entre o que é correlação e o que é causalidade, e nós vamos apresentar estratégias para inferir causalidade a partir de uma determinada correlação e a cautela que nós devemos ter ao analisar trabalhos empíricos. Nós vamos fazer um corte analítico no objeto do problema, no objeto discutido. O objeto aqui é desigualdade de renda, desigualdade de riqueza e todas as possíveis consequências causadas por essa desigualdade. Como é um objeto multidimensional, existem diversas abordagens. Em particular, existe uma abordagem normativa, discutindo como as coisas deveriam ser, e aí, por trás dessa discussão normativa, existem teorias da justiça, e aqui eu separei algumas, como o utilitarismo, que vem uma discussão mais filosófica antiga. Tem uma abordagem do Amartya Sen sobre capacidades, as capacidades como as potencialidades do indivíduo e os problemas que nós temos ao restringir as capacidades dos agentes. A desigualdade pode afetar a capacidade dos agentes. Tem umas outras discussões, numa abordagem diferente, uma abordagem contratualista do John Rawls, entre outros autores, mas isso não é foco do problema, mas é uma abordagem que coloca primazia na discussão do acesso a bens primários e uma desigualdade, ou melhor, uma igualdade nos pontos de partida inicial como fator fundamental de uma escolha dos agentes da sociedade, e tem alguns críticos a essa abordagem. O Nozick, por exemplo, tem uma abordagem basicamente meritocrática, uma abordagem mais libertária e dialoga com isso. Nós não vamos focar nesse debate. A vantagem comparativa da economia e dos trabalhos econômicos sobre desigualdade é focar basicamente na discussão instrumental, uma discussão positiva, ou seja, como as coisas são, como de fato duas variáveis estão correlacionadas e se uma está causando a outra ou não. Então, o foco que nós vamos ter nesse curso são das consequências sociais e a nível pessoal também da desigualdade. Focando um pouco mais nessa discussão instrumental, nós buscamos estabelecer se a desigualdade causa resultados diferentes. Ou seja, uma sociedade mais igual, ela tem resultados melhores por causa dessa igualdade ou por causa de uma outra variável que esteja correlacionada com as duas? Então, nessa pergunta, ainda assim, existem diversas abordagens para esse problema, dentro das ciências sociais. Existe uma abordagem etnográfica, que é baseada na observação de indivíduos, que é muito cara à etnografia. Existem os experimentos, que você, de fato, tenta criar uma situação experimental, uma situação de laboratório, randomizando o tratamento. Nós vamos discutir isso um pouco mais a fundo nos próximos slides. Existem os trabalhos qualitativos, onde também são baseados na observação e na construção de uma base de dados a partir dessa observação, em geral com baixo número de pessoas, mas mais detalhada. E existem os trabalhos quantitativos. Os trabalhos quantitativos, e esse é o corte que a gente vai dar nessas próximas aulas, são trabalhos baseados em dados calculados de forma mais objetiva e impessoal, reduzindo o viés pessoal na construção dessa base de dados. Então, em particular, nós vamos usar muito bases calculadas pelo IBGE, pelo IPEA, no caso brasileiro, e algumas outras abordagens construídas por organismos internacionais, como a ONU, como o Banco Mundial, que tem essas estatísticas que nós podemos usar. Então, só para relembrar o nosso corte, basicamente nós vamos utilizar bases de dados construídas de forma impessoal, ou o mais impessoal possível, obviamente. Pode ter algum trabalho onde a pessoa constrói a base de dados.
Mas esse é o corte que nós estamos dando. Então, nós não vamos discutir se a desigualdade é justa ou não. Esse não é o enfoque desses trabalhos quantitativos. Sim, a gente vai focar as causas e as consequências desses problemas. De forma resumida e simplificada, o processo do método científico nas ciências sociais é muito similar ao método científico em outras ciências, ditas como ciências duras ou hard sciences, como a física e como como a química, por exemplo. Mas basicamente nós partimos da observação de um fenômeno, e aqui pode ser um fenômeno social, por exemplo, locais mais desiguais têm mais criminalidade. Isso é uma observação. Isso não necessariamente quer dizer que desigualdade causa criminalidade, não é isso. Nós partimos dessa observação. Nós vamos levantar uma hipótese para a ocorrência disso. Será que a desigualdade per se causa maior criminalidade nesses locais? Podem existir outras hipóteses explicando. Pode ser a pobreza, pode ser uma questão pessoal, uma questão cultural dos agentes que leva a sociedade a ser mais desigual e ao mesmo tempo ter mais violência, mais criminalidade. Mas o que eu quero focar aqui, a pergunta nessa hipótese que nós estamos levantando, é a proposição causal. Desigualdade causa criminalidade. Essa é a proposição causal, é uma hipótese que nós estamos levantando. Só que também é uma hipótese com conteúdo empírico, ou seja, nós precisamos observar e tentar estabelecer se é de fato esse o caminho que desigualdade causa criminalidade. Esse é o caminho ou existe um outro caminho? E para isso, nós vamos levantar conteúdo empírico, ou seja, nós vamos levantar observações, nós vamos levantar dados para poder rejeitar ou não essa hipótese. Então, o processo é uma observação de um fenômeno curioso, um fenômeno que atrai a curiosidade do pesquisador, uma hipótese, um experimento, tentar isolar esses outros canais e gerar evidência para rejeitar ou não essa hipótese. Então, só esquematicamente, aquilo que a gente discutiu, nós temos inúmeros fatores na ciência social, por ser um objeto complexo, multifacetado, onde tem pessoas interagindo entre elas. Temos várias variáveis que podem impactar o mesmo fenômeno. Por exemplo, criminalidade pode ser uma função de desigualdade, de pobreza, de educação, de acesso ao mercado de trabalho, de fatores culturais, entre outras variáveis. E tem esse termo aqui, esse estranho aqui, que a gente pode chamar de epsilon, que é uma variável que é uma medida de erro. É uma medida que nós nunca, na ciência social, vamos conseguir explicar a complexidade do problema. Então tem uma medida de erro ali, que é a fonte da nossa ignorância, e nós temos que ter sempre essa noção que nós nunca vamos conseguir explicar o objeto como um todo. A pergunta que a gente está levantando aqui, e a centralidade da discussão de causalidade, é como nós conseguimos isolar o impacto de uma variável específica. Então, no exemplo que nós estamos dando sobre criminalidade, como tem vários fatores que podem afetar a criminalidade, nós queremos saber qual o impacto de só desigualdade. Então, mexendo só desigualdade na sociedade, qual o impacto que isso causa em criminalidade? Essa é a pergunta, é o mecanismo causal que a gente está interessado. O grande problema é que é difícil nós termos um laboratório social. Nós não conseguimos criar uma situação onde existem duas sociedades totalmente iguais com níveis de desigualdade diferentes. Por exemplo, o experimento ideal que nós poderíamos fazer, se nós estivéssemos num ambiente controlado de ciências físicas, por exemplo, um laboratório, nós poderíamos ter um programa de computador onde nós criássemos duas sociedades iguais. Vamos pensar aqui, exagerando um pouco, numa matrix, onde nós temos duas sociedades iguais, em todas as outras variáveis, há menos desigualdade. É a única variável que muda nessa sociedade. E aí nós poderíamos, nesse laboratório que nós estamos construindo, nesse experimento mental, ver se uma sociedade é mais desigual do que a outra, causa maior violência em uma sociedade ou na outra. Só que nós não conseguimos fazer isso. Então, existem alguns métodos para nós avaliarmos. Em particular, nós costumamos olhar a correlação entre duas variáveis. Ou seja, numa primeira abordagem, nós queremos saber se uma variável anda junta com a outra. Ou seja, no caso do exemplo que nós estamos dando, se em sociedades mais desiguais nós observamos mais criminalidade. Se essas duas coisas andarem juntas, isso pode ser um indício de que uma causa a outra, mas é meramente um indício.
Não podemos atribuir causalidade ao simples fato de duas variáveis andarem juntas, porque existem diversos problemas nessa correlação inferindo causalidade. Por exemplo, uma outra variável correlacionada tanto com desigualdade e criminalidade, por exemplo, educação e anos de escolaridade na sociedade, que esteja causando tanto desigualdade quanto criminalidade. E a observação, a correlação que nós observamos entre desigualdade e criminalidade simplesmente é causada por escolaridade. Isso é uma possibilidade. Se nós queremos estabelecer causalidade, nós precisamos isolar esses outros fatores que podem impactar as duas variáveis ao mesmo tempo e influenciar na inferência causal que nós estamos fazendo. Pode ser o contrário, pode ser causalidade reversa. Simplesmente, sociedades mais desiguais, ou melhor, sociedades com mais violência, causam maior desigualdade. Pode ser o contrário. E num primeiro momento, quando nós observamos as duas séries de tempo e elas andam juntas, nós não podemos inferir que uma causa a outra. Pode ser o contrário. A variável, na verdade, que a gente acha que causa é a consequência. Nós precisamos criar métodos para isolar esse impacto de uma da outra. Como dois exemplos desse problema de confundir correlação e causalidade, o primeiro temos duas séries de tempo aqui, onde uma não tem nada a ver com a outra. A série em vermelho é o consumo per capita de queijo. E a série em preto aqui é o número de pessoas que morreram enforcadas com lençol da cama. Essas duas séries andam totalmente juntas aqui. Mas isso não quer dizer que uma variável causa a outra. Não é porque as pessoas estão comendo mais queijo que elas estão morrendo mais enforcadas com os lençóis na cama. Pode existir uma teoria com isso, mas a princípio uma variável não está correlacionada com a outra. Pode ser simplesmente aqui, a variável omitida é tempo. À medida que o tempo passa, mais gente morre enforcada com lençol, por algum motivo, e mais gente consome queijo. Então tem uma variável omitida aqui que está puxando as duas variáveis. Um caso mais concreto, e muito discutido em ciência social, são os determinantes da criminalidade em particular. Esse gráfico aqui mostra que a taxa de homicídios em São Paulo decresceu concomitantemente ao decréscimo da parcela da população jovem. Então, uma teoria que a gente poderia levantar é: em sociedades com menos jovens, tem menos criminalidade. Ou, de forma causal, uma proposição causal, menor número de jovens causam menor criminalidade, ou menores indicadores de violência. Só que pode ter uma variável omitida aqui. Pode ser que a sociedade de São Paulo, a cidade de São Paulo, observou um aumento da renda prévia. Aumento da renda está associado a menor taxa de natalidade, que poderia influenciar ou explicar esse decréscimo da população jovem, e aumento de renda pode influenciar e pode reduzir a taxa de homicídio. Então, essa correlação que a gente está observando aqui pode ser simplesmente por uma outra variável renda, que pode explicar as duas, sem uma diretamente explicar ou impactar a outra. Voltando àquele modelo bem simples e esquemático que nós tínhamos definido, vamos supor que criminalidade seja Y e parcela da população jovem seja X1. Então, nós estamos falando que X1 causa Y, mas na verdade pode existir essa outra variável aqui, X2, renda, no exemplo que a gente deu anteriormente, que impacte X1, ou seja, a parcela da população jovem, e crime ao mesmo tempo. Sendo que a correlação que nós observamos entre número de criminalidade ou indicadores de violência e taxa ou parcela da população jovem seja causada por renda, sem uma de fato impactar na outra. Então isso sempre tem que estar no fundo da nossa cabeça quando nós observarmos uma correlação entre duas variáveis. Pode existir uma outra variável que explique as duas ao mesmo tempo. E se nós entendermos que parcela da população jovem, por exemplo, causa criminalidade, a proposição de política pública é muito diferente se nós entendermos que a relação vem de renda, na verdade. Então, como é que nós conseguimos estabelecer causalidade? Idealmente, nós gostaríamos de replicar o padrão experimental de um laboratório, onde nós conseguiríamos isolar simplesmente a variável que nós estamos colocando como hipótese para explicação. Dado que nós não conseguimos fazer isso, num ambiente de laboratório social, a técnica que nós podemos usar e o padrão ouro
é a técnica associada à literatura médica de experimentos aleatórios controlados. Então, pensa no teste de um novo medicamento. Idealmente, como nós poderíamos estabelecer o impacto desse novo medicamento? Será que ele é eficaz combatendo diabetes ou dor de cabeça? Como é que nós conseguimos estabelecer isso? Nós temos um grupo de pessoas, extraído mais ou menos de forma aleatória da população, e nós aleatorizamos o tratamento, ou seja, joga uma moeda, se der cara, essa pessoa vai receber o tratamento, ou seja, vai receber esse remédio, se der coroa, a pessoa vai receber um efeito placebo. Nós temos que garantir que esses dois grupos são similares nas características observáveis, ou seja, idade, peso, tudo que pode impactar o efeito do tratamento. Se esses dois grupos forem similares, parecidos nessas características observáveis, e a única coisa diferente entre eles é o fato de um grupo, por motivos de sorte, de ter recebido cara, receber o tratamento, e outro receber o efeito placebo. Se isso funcionar, nós temos um grupo de controle, um grupo de tratamento, e se nós tirarmos a média do efeito no grupo de tratamento menos a média do efeito no grupo de controle, nós poderíamos estabelecer causalidade do efeito do tratamento. Isso seria idealmente o que nós poderíamos fazer para tentar discutir causalidade, focando que a única diferença do grupo é o tratamento. Mas isso é muito complicado, nem sempre é possível nós fazermos um experimento aleatório. É custoso, é muito caro fazer esse tipo de experimento e existem algumas técnicas estatísticas para gerar esse resultado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o ponto é, existem diversas estratégias que a gente diz econométricas na literatura de economia que tentam replicar esse padrão aleatório e tendo um grupo de controle e um tratamento que, de certa forma, é ortogonal, ou seja, não correlacionado sistematicamente com variáveis que poderiam explicar o resultado. Então, em particular, nós temos 3 tipos de dados que nós vamos usar muito nas próximas aulas. O primeiro é dados em painel. Dados em painel são dados onde você acompanha a mesma unidade de observação ao longo do tempo. Nesses dados, nós conseguimos isolar todos os efeitos que sejam constantes ao longo do tempo nas unidades de observação. E isso é importante porque muitas vezes pode ter uma característica pessoal não observável que pode explicar os resultados. A gente vai discutir mais em detalhe quando nós discutirmos os trabalhos empíricos. Uma outra possibilidade é experimento natural, ou seja, uma coisa que acontece de forma natural que gera aleatoriedade de uma variável ou que gera aleatoriedade na experiência dos agentes em determinada variável social. Por exemplo, em época de recessão, uma fábrica pode fechar de forma aleatória, de forma não correlacionada com os agentes daquela sociedade. Ela fechou porque tinha uma crise econômica a nível global ou a nível nacional. E isso, de forma aleatória, vai variar o nível de exposição à poluição daqueles agentes. Então, a gente pode usar esse experimento natural para fazer um teste causal do impacto de poluição em algumas variáveis, por exemplo, como o peso da criança ao nascer, entre outras variáveis. Experimentos em laboratório tentam replicar o padrão observado em outras ciências. Nós temos um processo de aleatorização do tratamento e grupos de controle e grupos de tratamento. Isso é importante, mas é custoso, nós não conseguimos observar variáveis grandes ou variáveis que impactam a sociedade como um todo nesse tipo de experimento, mas são estratégias. Eu vou falar muito brevemente sobre o experimento mental que nós fazemos numa dessas abordagens específicas para estabelecer a causalidade. Isso aqui é só para dar uma pincelada do problema e por que é importante nós discutirmos causalidade. Nesse tópico de variável instrumental, vamos supor que nós estejamos buscando uma relação linear entre uma variável qualquer, x e y. Por exemplo, y pode ser a presença de câncer ou a probabilidade de uma pessoa ter câncer de pulmão ou qualquer outro câncer, e x pode ser os anos de exposição ao cigarro. E nós queremos ver a correlação entre as duas variáveis. Esse b aqui, o beta, ele tenta ver qual o ângulo dessa inclinação. Se ele for positivo, é positivamente correlacionado, se ele for negativo, é negativamente correlacionado. O problema é que podem existir outras variáveis aqui, nessa nossa medida de erro, que impactem tanto
o cigarro ou os anos de uso de cigarro, quanto a presença de câncer. Por exemplo, pode ser estresse. Pessoas mais estressadas fumam mais e pessoas mais estressadas têm mais câncer. Essa outra variável que nós não estamos considerando aqui, ela está omitida e pode impactar as duas coisas. Então, a observação que nós temos que pessoas que fumaram mais têm mais câncer, pode vir, isso é pode, eu não estou falando que vem, pode vir de estresse. E o que nós podemos fazer para tentar isolar esse impacto de uma da outra? A ideia da variável instrumental é buscar uma outra variável Z que impacte Y, ou seja, impacte câncer só por meio do uso de cigarro. Essa variável Z aqui não pode estar correlacionada com estresse, por exemplo, que é a variável que pode estar causando as duas. Nós temos a preocupação de isolar estresse. Estresse é não observável. Então, nós temos que achar uma variável que potencialmente não esteja correlacionada com o estresse. Uma possibilidade, nesse exemplo de cigarro, é nós buscarmos alteração na taxação de cigarro. Vamos supor que por motivos de economia política, em determinadas localidades, observamos uma variação muito grande, um aumento muito grande da taxação de cigarro. O aumento da taxação de cigarro não está, ou pelo menos não deveria estar sistematicamente correlacionado ao estresse, foi uma decisão de política econômica, e a outra está a nível individual, e impacta câncer diretamente pelo uso de cigarro. Qual que é a ideia aqui? O aumento da taxação de cigarro vai levar a uma redução no consumo de cigarro e potencialmente vai levar a uma redução de câncer. Isso é só um experimento esquemático, tem uma literatura médica toda acima disso, eu não estou falando que uma coisa causa a outra, mas é só para ilustrar o nosso trabalho quando nós avaliamos trabalhos empíricos. Então, resumindo, a discussão importante que nós temos aqui é entender que outras variáveis podem impactar uma relação entre duas variáveis. Ou seja, não é porque essas duas variáveis andam juntas, estão correlacionadas, que uma causa a outra. Então, quando nós observarmos um trabalho empírico, nós temos que ser céticos. O principal, a premissa aqui, é nós sermos céticos com esse trabalho. Tentarmos sempre buscar, será que existe uma outra variável que possa explicar esses resultados? E como nós podemos controlar o impacto dessa outra variável? Essa é a mensagem principal de correlação e causalidade. Porém, mesmo quando nós estabelecemos causalidade, nós temos que ser céticos. Então, o ceticismo aqui é transversal ao problema. Sempre olhar os dados com cautela. Por quê? Mesmo que tenha causalidade, pode ser que aquilo seja contingente a um período de tempo ou uma localidade. E nós não possamos extrapolar um resultado, por exemplo, que nós observamos para a China ou para a Índia, para o Brasil. Além disso, o impacto pode ser pequeno. Ela pode ser causal, mas pode impactar muito pouco na variável que nós temos. De qualquer forma, esses trabalhos servem para um acúmulo de evidências. Um acúmulo de evidências nos trabalhos quantitativos, um acúmulo de evidência em trabalhos qualitativos etnográficos, gera esse corpo de evidência para informar política pública. Então, esse é o objeto principal que nós temos aqui, usar esses trabalhos para um acúmulo de evidência e informar o debate e informar política pública de forma mais precisa e mais focada em causalidade. Então, concluindo, é a mensagem principal: não inferir causalidade, observando apenas duas variáveis andando juntas. Essa é a mensagem principal aqui. Se você observar uma correlação entre dois dados, ou alguém argumentando, por exemplo, que a Suíça tem menor criminalidade porque as pessoas lá são mais armadas. Tem várias outras variáveis que podem impactar isso. Pode ser que sim, mas tem uma cultura, tem renda per capita, tem escolaridade, tem outras variáveis que podem impactar as duas coisas. Então, use essa evidência como sugestiva e questione se tem uma outra variável que possa estar puxando isso ou não. Então, a mensagem no final é: busque evidências e seja cético com os trabalhos empíricos. Eles podem confundir gato por lebre. Então, é isso. É um tema complicado, eu fico à disposição para tirar mais dúvidas na tutoria e nas notas de aula, e nós nos vemos na próxima. Obrigado!